Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Hoje gostaria de estar trazendo uma devocional para você a respeito do fruto do Espírito, suas características, né? Você sabe o que é o fruto do Espírito? Eu antigamente falava os frutos do Espírito. Se fala assim ainda? Se fala assim? Já ouviu alguém falar assim? Pois é, o fruto do Espírito, na verdade, é um único fruto, mas com várias características diferentes. Vamos lá? Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao 25. 22 diz assim: Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade. Vou dar só uma pausa. Produz o amor. Culturalmente a gente ouve dizer, Hollywood empurrou isso pra gente, né, de que o amor é algo carnal e fala-se até do amor à primeira vista. Isso é algo cultural no Brasil. Mas não sei de onde, eu acho que Hollywood colaborou com isso de alguma maneira ali, né? Mas, biblicamente falando, não é isso não. Às vezes você pode até não gostar de uma pessoa, não é uma pessoa que você tem ali no seu círculo de amizade mais próximo, mas que de repente, diante de uma necessidade que ela está passando, diante de alguma dificuldade, você vai lá e faz um gesto de amor. Por exemplo, quando você dá alguma ajuda a alguém, a um lanche, ou alguma esmola, algum morador de rua, alguém que não tem nada. De repente essa pessoa foi um tremendo assassino, estuprador, ladrão, enfim. Você não sabe, você não julgou, mas o que você fez por ela foi uma atitude de amor, uma atitude que vai alimentar ela, uma atitude que vai, às vezes você vai dar um remédio, vai trazer algum alívio para ela. Isso é o amor. É disso que a Bíblia está falando. Vai falar da alegria. Assim, alegria, às vezes, né? A gente tem vários cenários que a gente pode estar passando, várias situações podem estar acontecendo e a gente tem que estar alegre. É assim? É assim. Se a gente estiver passando dificuldade, prova atrás de prova, sabe? Qual que é a alegria que a gente tira nisso? A alegria que a gente tira disso é saber que o Senhor não nos abandonou e que nada saiu do controle dele. A gente pode se alegrar que Ele está permitindo a gente passar por isso, que a todo momento Ele pode mudar o cenário, pode, Ele tem poder para isso. Agora, a gente precisa entender, a gente precisa aprender a atravessar esse processo aí sem murmurar, sabe, sem reclamar, com alegria, sabendo que está sendo cumprida a vontade do Senhor. Aliás, tem que ter a vida nas mãos do Senhor, né? A paciência. Tem gente que é tudo para hoje. A gente acostumou a ser geração micro-ondas. Qualquer coisa, deixa eu pesquisar na internet, quero isso agora. Aí quando acontece alguma coisa que leva mais tempo, a pessoa sofre de ansiedade, que é tudo para ontem, não consegue, a pessoa fica impaciente, fica nervosa, isso causa até problema de saúde. Então, a paciência, a longanimidade, né? Tem uma tradução que vai chamar de longanimidade, é exatamente esse o comportamento que a gente precisa ter, aguardar no Senhor. A Bíblia fala de Kairos é o momento de Deus, o instante de Deus, e a gente precisa entender que as coisas vão acontecer na nossa vida no tempo dele, quando ele permitir, se ele permitir, né? Então vai falar também, próximo ali, da delicadeza. Tem gente que não é uma pessoa amável, não tem amabilidade, não é gentil. Como é que pode um cristão hoje em dia não ser isso? Né? Tem aquele espírito de Nabal, quer tratar as pessoas mal, de forma rude, de forma grossa. E aí? É assim? Tem gente que não tem bondade, sabe? Uma pessoa que é egoísta, quer tudo para si. Vai falar também da fidelidade. Pessoas que, sabe, estão sempre traindo o outro, trapaceando, não se importam com o seu próximo, não tem fidelidade nenhuma. O próximo versículo é 23. Vai falar da humildade e o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. A humildade é, assim, acho que é o símbolo, um dos grandes marcos, né, também do cristianismo. A gente precisa ser humilde. Imagina um cristão altivo. Não existe, não tem como. Um cristão soberbo, a conta não fecha. Provérbios vai dizer que a altivez ela precede a queda. Então
Então não tem essa característica, ela precisa trabalhar, essas pessoas assim precisam trabalhar. Aí eu te pergunto, o que é que dentro desse contexto a Bíblia fala a nosso respeito? Melhorando a pergunta, o que é que o Espírito Santo tem produzido em você? Qual dessas características, ou quais delas, você precisa melhorar? A gente precisa melhorar. De certa forma, eu posso dizer que um pouquinho cada um aí, num grau menor ou maior, eu preciso melhorar. Pensa só quanto isso pode influenciar outras pessoas. Billy Graham disse que nós somos a Bíblia que o mundo lê. Você é um representante do céu. Você vai morar no céu. Agora, se você não se encaixar nisso, como é que você vai levar para lá arrogância, não falar, sabe? Não ter amabilidade, uma pessoa que quer tudo para ontem, não sabe esperar nada do tempo de Deus, uma pessoa que não ama o seu próximo. Não tem espaço para ninguém assim no céu, gente. A gente precisa despertar para isso, sabe? Tem gente que mesmo sendo cristão, às vezes não matou a velha criatura, trata mal pessoas. Imagina você vai num supermercado, numa lanchonete, algum lugar, chega lá, alguém de repente até tratou mal, não sei, mas a pessoa pega e retruca com palavras, tratando mal esse atendente ou essa atendente. De repente a pessoa que te tratou mal, sabe-se lá como foi o dia dela, sabe-se lá o que ela está passando, e aí você vai e dá uma resposta, quer chamar gerente, quer reclamar, e aí? Paga o mal por mal? Será que esse é o papel do cristão? De repente uma pessoa que vai estar ali, está precisando só de uma palavra, só de um abraço, ela já não tem mais nem discernimento se está tratando bem ou mal. A fala dela, ela comunicou, mas para você saiu de uma maneira rude, mas ela foi simples no dizer dela. O mundo hoje em dia está com uma atmosfera muito, causando um certo estresse. No Brasil, então, que depois desse cenário político, houve uma polarização. Todo mundo quer ter a razão, todo mundo quer lacrar, todo mundo quer dar sua opinião, melhor que impor o seu jeito, não é nem dar a sua opinião, não é nem se expressar mais. Sabe, o que o Espírito Santo tem produzido em nossas vidas dentro dessas características? Até aqui, tem muita coisa aí. Se a gente minimizar, tirar o que eu falei a respeito de Cristo, tem gente que vive em paz, tem gente que é paciente, é delicado, é sempre alegre, bem-humorado, característica do brasileiro, né? É amoroso com o próximo, é bondoso, não é egoísta, sabe? Tem fortes laços de amizade, ou seja, fidelidade, né? Humilde, simples, tem o domínio próprio. Mas e aí? A pessoa nem conhece Jesus. Podemos dizer que tem o fruto do Espírito? Podemos. Olha o que diz o versículo seguinte. As pessoas que pertencem, versículo 24. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas. Então repara, a natureza humana delas junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Para e pensa, as pessoas que pertencem a Cristo Jesus. Você pertence? Você matou sua velha natureza? Nos versículos anteriores, a gente tem algumas características da velha natureza, né? Versículo 19, por exemplo, tem uma parte que vai dizer assim: a imoralidade sexual, com todo respeito, não quero atacar ninguém, mas o homossexualismo não é fruto do Espírito, é fruto da carne, é um comportamento por meio da natureza humana, não é um comportamento espiritual, não é um comportamento espiritualmente abençoado por Deus. A impureza, nossa impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias. Olha aí eu falando hoje em dia disso, né? Eu ia sempre lá em centro espírita. Aí, é bom, né? Jesus é bom demais, ele abre nossos olhos. As inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva,
ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. A palavra ela é enfática, não receberão o reino de Deus. Irmãos, a gente precisa despertar. Muitas das vezes as situações se estreitam e a gente acaba quase ali, né? Ou às vezes pecando, ressuscitando a velha criatura. E também não basta só ter esses bons comportamentos e não pertencer a Cristo, porque senão a gente estaria vivendo um cristianismo, né? Se enganando, pensando em ser membro da igreja de Cristo, mas sem o Cristo da igreja. É um cristianismo sem Cristo, se é que dá para dizer isso, né? Seria dessa maneira que a gente teria apenas bons comportamentos. E o mundo prega muito isso. Eu já vi, principalmente não cristão, não, porque eu não roubo, eu não minto, eu não sei o que, pessoas assim, com uma conduta moral bacana, legal, mas não pertence a Cristo. Então não é fruto do Espírito, não, essa pessoa não herdará o reino de Deus. É o que está falando aqui. A Bíblia fala de um jovem rico, lá em Mateus 19, em que ele pergunta o que ele pode fazer de bom, pergunta para Jesus o que ele pode fazer de bom para herdar a vida eterna, para ter a vida eterna. E Jesus fala para ele obedecer os mandamentos, né? Para ele não roubar, não adulterar, não dar falso testemunho, honrar pai e mãe e amar o próximo. Jesus resumiu ali, não mate, também falou de não matar. E Jesus falou para ele, é isso aqui o caminho. Aí ele, traduzindo, né, para a linguagem atual do nosso dia a dia, disse, tá safo, tá bom, legal, isso eu já faço desde a minha mocidade. Aí Jesus virou para ele, falou, vai, pega tudo que você tem, vende, dá aos pobres, né, e vem, me segue, dê seus bens aos pobres e me segue. Jesus estava falando para ele o quê? Legal, você tem comportamento, você tem bons comportamentos morais, comportamentos que o reino de Deus espera, mas é o seguinte, agora você precisa de algo mais, que é mais importante aí. Larga tudo e dependa de mim. Foi isso que Jesus estava falando para ele. E você? Se Jesus dissesse isso para você hoje, dependa de mim, tira a sua razão, gosta de bater boca, gosta de entrar em discussões, sai, deixa Jesus falar no seu lugar. Cadê a sua humildade? Você quer ter humildade, quer ter razão, você quer ter amor, quer ter delicadeza, porque muitas das vezes na discussão a gente perde a delicadeza, a gente não está sendo amável com o próximo, a gente perde a paciência. Eu falo porque muitas das vezes eu peco a respeito disso, né? Muitas das vezes parece que a velha criatura não morreu, não. Gente, é uma luta diária. Não é fácil ser cristão. Às vezes a gente resolvia certas coisas com mentira. E agora, como é que vai fazer? Vai mentir? Mentira é coisa do diabo. Vai usar ferramentas do diabo. Vamos viver com Cristo em doutrina, mas por princípio vamos viver com as ferramentas, usar as ferramentas do diabo? Não pode, não dá. A gente precisa despertar, porque tem muitas coisas acontecendo e a gente não pode deixar passar. Eu creio que Deus ele tem, vamos dizer assim, para cada indivíduo, talvez tenha mais, mas eu vou tentar resumir aqui em 3 propósitos, não é? E todos os 3 a gente pode classificar, eu poderia classificar em 3 tempos verbais, que seria a salvação, a santificação e o serviço. A salvação, ele fez, ele faz e ele fará por nós. A gente não merece ser salvo, nunca merecemos, somos pecadores. Então é Ele quem faz, não é mérito nosso.
Tem religiões aí por aí falando que você precisa ser caridoso, você precisa fazer um monte de outra coisa. São seitas, né? Eu chamo religião, mas na verdade, bom, a salvação, a santificação é o que Deus fez, o que Deus está fazendo, o que Ele faz e que Ele fará em nós. Nós precisamos ser santificados, nós precisamos ter esse fruto aí, ó, falamos agora. Esses gominhos aí precisam ser expressados em nossos comportamentos, nossa maneira, nosso trato com o próximo. E o serviço, né? Isso foi a santificação e o serviço que Deus fez. Assim eu espero que tenha feito também na sua vida. Ele esteja fazendo, que Ele continue fazendo, Ele fará através de nós. Nós precisamos ser instrumentos na mão de Deus. Nós não devemos olhar para trás, nós devemos nos posicionar da maneira de ser mais preciso, agradável a Deus, sabe? A gente precisa estar ali no contexto, dentro daquilo que Deus tem chamado para nossas vidas. Muitas vezes o seu chamado vai ser ganhar a tua casa só, a tua família. Muitas vezes o teu chamado pode ser ganhar o mundo, pode ser ganhar alguém do seu trabalho, não importa. O que importa é que a gente precisa se posicionar para que Deus nos use na vida do próximo, né? Isso é uma expressão também de amor ao próximo. Não adianta a gente querer chegar no céu e chegar lá sozinho. O crente egoísta não se deixa ser usado. E aí, se Deus cobrar? Ei, crente egoísta, poxa, você calou, você tem a palavra, você conhece, você está passando no processo, você está aí sendo moído, está vencendo aos pouquinhos e tal, e Deus está te sustentando nisso esse tempo todo, e você é incapaz de transbordar isso para uma vida, para uma alma, para subir para o céu. A gente precisa atentar contra isso. A gente precisa entender o agir de Deus e colaborar com eles, colaborar com o Senhor. A minha oração é que o Espírito Santo possa conduzir nossas vidas, como diz lá no versículo 25, que o Espírito de Deus que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Essa é a minha oração, que Ele possa controlar a minha, a sua vida, para que a gente não se desvie nem à esquerda, nem à direita, que a gente mantenha o foco, dizer, quem sabe, combati o bom combate, né? Venci a corrida, corri para o fim, meu alvo sempre no foco, que o nosso alvo Ele é Cristo. Amém? Que Deus te abençoe, que você possa transbordar esses comportamentos, exalando a boa fragrância de Cristo na sua vida, e que isso contagie todos à tua volta. Fique em paz, Deus te abençoe.